o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu vou fazer uma série nova em setembro. Desde junho nós não temos série. No mês de julho e agosto, eu tenho trabalhado com vocês sermões mais abertos. Mas em setembro eu volto para fazer uma série sobre algumas demandas que a gente tem. Eu vou fazer uma série de 4 exposições. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre esse texto de Mateus, capítulo 14, verso 22. Eu vou com vocês até o verso 36. Mateus, capítulo 14. Eu quero ir com vocês do versículo 22 até o versículo 26. E como eu já preguei esse texto pela manhã, no culto pela manhã, eu introduzo da mesma maneira. O meu objetivo, quando a gente terminar de conversar aqui agora à noite, o meu objetivo ao final dessa exposição, quando eu vou fazer 3 movimentos, eu vou introduzir o texto, eu vou tentar contextualizar você, eu vou tentar te colocar dentro do texto, e eu vou fazer algumas aplicações, eu vou fazer 5 aplicações para nós. O meu objetivo é que quando a gente saia daqui hoje, você saia mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem perceber, que você saia daqui sabendo que Jesus está mais perto da gente. Mesmo sem ver, porque Deus é Espírito e nós não podemos vê-lo. Mesmo sem sentir, porque Deus é Espírito e Ele foge às vezes dos nossos sentidos. Por isso mesmo sem perceber, porque Deus continua sendo Espírito e às vezes não conseguimos nem ver, nem sentir, ouvir ou qualquer outra coisa. Mas mesmo sem os nossos sentidos perceberem, o Senhor Jesus está presente. Se ao final do nosso culto você conseguir ter essa percepção que o Senhor Jesus está presente, próximo a nós, com toda certeza o Espírito Santo comunicou no seu coração a verdade de Deus. Porque é exatamente isso que esse texto quer fazer. Ele quer comunicar a mim e a você que o Senhor Jesus está próximo, que o Senhor Jesus está perto da gente. Vamos ao texto e vamos ver o que a Sagrada Escritura, nos dada pelo Espírito Santo, o que ela diz para nós. Logo em seguida, verso 22 do capítulo 14. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. "Senhor", disse Pedro, "se és tu..." Desculpa, eu estou pulando o verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" E o texto é maravilhoso.
Imediatamente. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós oramos assim pela manhã, porque nós só podemos discernir as coisas do Espírito espiritualmente. E o Senhor é Deus Espírito. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, porque nós carecemos do Senhor. É impossível discernir sua vontade, discernir sua palavra, discernir teu amor. É impossível, Senhor, fazer isso sem o auxílio do seu Espírito. Nós não temos como nos achegar ao texto sagrado, nós não temos como viver se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor mesmo não falar com a gente. Nós pedimos a sua misericórdia. Nós pedimos que o Senhor, por favor, ilumine o coração do seu povo. Seu povo quer sair daqui, Senhor, cheio da presença do Senhor, consolado, confrontado e guardado pelo Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e queria que essa pergunta norteasse a gente durante esse período de exposição que eu vou fazer. Se eu fizer a seguinte pergunta para você: do que você precisa? O que é que você vai falar? Se eu perguntar para você, você precisa de quê? O que você vai dizer? É claro que a nossa necessidade está automaticamente ligada ao nosso momento de vida. Por exemplo, se você estiver desempregado agora, o que você vai dizer para mim que você precisa? Bom, pastor, eu preciso do emprego, né? Se você tiver com 6 contas de energia atrasada e pela graça de Deus, a EDP ainda não foi lá cortar, você vai dizer para mim assim: pastor, eu estou precisando de um milagre, né, para poder pagar esse negócio. Eu brinquei de manhã falando que tem alguns aqui que já não abrem o aplicativo do banco há 6 meses, porque vai que tem alguma coisa lá, né? Só aparece vermelho, então ele não abre o aplicativo do banco nunca, dona Shirley, ele não quer. Vai depender, e a vida da gente não é estável, a vida da gente é instável. Por quê? Porque há momentos da vida da gente, eu pregava isso há algumas semanas, quando falei de alegria aqui, eu falei com vocês que há momentos da vida da gente que são momentos de extrema euforia. Por exemplo, se eu estiver pregando para você que está em casa, ou está aqui, que está dizendo assim: nossa, eu consegui terminar o tal curso, deu tudo certo. Nossa, estava tudo apertado, pastor, mas é mês de agosto. Mês de agosto é aquele mês do ano que parece que não acaba nunca. E aí, a gente já estava morrendo, e quando a gente estava morrendo, esse mês chegou a participação dos lucros, pastor. A empresa deu a participação dos lucros, resolveu o problema da gente, pastor. O senhor não tem a menor ideia de como é que estava o negócio e a coisa arrumou. E aí você tá que é só alegria, você tá que é só felicidade. Por quê? Porque resolveu um problema, e a vida da gente é assim. Casou um filho, enfim, teve alguma notícia boa, foi fazer os exames, e aí viu que estava tudo bem. E os mais velhos ainda batem no peito e dizem assim: nossa, tá tudo bem com a caixa. Assim, o exame está tudo bem com a caixa, não é? E pode ser que a vida da gente esteja numa tranquilidade. Sabe, praia da costa, verão, final do dia, não tem uma onda assim? Quando está tudo calmo. Tem momentos da vida da gente que está tudo calmo. Nossa, aconteceu alguma coisa boa? Não. E aconteceu alguma coisa ruim? Também não. E como é que estão as coisas? Tá tudo bem, tá tudo legal, mas e amanhã? Não, nada demais, amanhã vou pegar o 509, eu vou ser o último a entrar, a porta vai me amassar, mas é assim toda semana, tá tudo bem, tá tudo tranquilo.
Aconteceu alguma coisa de especial? Não. E a família? Não, está tudo bem, não tem nada de muito especial, não. Há momentos da vida da gente que está assim, tranquilo, não tem onda, não está nada de demais. Mas há momentos da vida da gente, como eu brinquei com as meninas da SAF ontem no encontro que a gente teve, a SAF é a nossa sociedade feminina. Tem momentos da vida da gente que daqui para frente é só para trás, né? Tem momentos na vida da gente que daqui para frente é só para baixo. Quando olhar para cima, a única coisa que você vê é um túnel. A única coisa que você vê é o fundo do poço. E quando você pensa que te tiraram de lá, no fundo do poço, que você tem uma pá, que é para cavar mais e ficar mais fundo ainda, não é? Então, de maneira que quando a gente olha isso, o que a gente precisa depende do momento da nossa vida. Por exemplo, dependendo de vocês, meninas, como vocês são, se a gente soltar vocês no shopping com cartão de crédito, vocês vão dizer que quando passar na frente da primeira loja, que o que vocês precisam, depois de contar o quanto de sapato que vocês têm, vocês vão dizer, eu só preciso de um sapato. Não é? Eu não sei quantos pés vocês centopeias têm, mas é uma coisa absurda. 121 pares, mas sempre precisa de mais um. É uma coisa terrível. E eu não sei que tem mulher que tem muito dinheiro, gente, que vai ter bolsa assim lá na Índia. Não é possível. Rapaz, do que é que você precisa? Pastor, estou numa tristeza, só precisava de uma bolsa nova. É uma coisa terrível. Se tivesse uma bolsa nova, resolvia todos os problemas da minha vida. É um negócio espetacular. Tá tudo bem. É igual o homem. A gente fala assim das mulheres, mas é de uma maldade, porque o que tem de marmanjo apaixonado por eletrônico não está no gibi. Falei hoje com o pessoal de manhã. O maior desejo de um homem que gosta de mandar, e como ele não pode mandar em casa, porque a mulher não deixa, é comprar um Alexa. Porque assim, Alexa, bom dia. Aí ela, bom dia, Senhor. É a alegria da vida do cara. Alexa, hora de louvar a Deus. Cassiane Lauriette, por favor, Alexa. Não é assim? Alexa, vamos nos divertir. Toca um Gustavo Lima, por favor. Não é assim? E os caras adoram isso em jogo. É um negócio... A minha geração, então, os caras de 40 anos gastam a vida no Free Fire. Você chega em casa e o cara tá com aqueles fones, a mulher tá com as crianças, e ele, mais um tiro, amor, só um pouquinho. É uma coisa horrorosa. Porque falar do que você precisa depende do tempo e do momento de vida que você está. Porque dependendo do momento de vida que você está, vai dizer a sua necessidade. Por quê? Eu estou falando de coisas que são supérfluas, mas, brincadeiras à parte, há necessidades que nós temos que são inerentes à nossa vida, gente. E temos necessidades. Nós temos necessidades que, em muitas ocasiões, nem mesmo nós sabemos. O coração humano é uma sede que, às vezes, a gente não sabe o tamanho do buraco que tem dentro dele. Alguns de nós temos uma sede existencial, sede de vida, que nós não conseguimos saciar de jeito nenhum. É incrível. A grande questão é que se eu disser para vocês e fizer a pergunta do que é que você precisa, você vai poder responder de diversas maneiras. Mas o texto que a gente leu, ele vem suplantar aquilo que é necessidade básica da vida. Vem suplantar, e ele vem para ser mais daquilo que a gente acha que é superficial da vida da gente. E ele vem tentar tratar coisas profundas, de necessidades profundas do coração da gente. Vejamos. Primeiro, esse texto que nós lemos é o Evangelho segundo Mateus. Mateus foi um discípulo de Jesus. Esse evangelho é um evangelho escrito antes do ano 70, ou seja, Roma governava sobre a Judéia, e é um evangelho escrito para os judeus. Então, essa semana, qual é o desafio para vocês em casa?
fazerem as devocionais no Evangelho de Mateus. Só que, qual é o objetivo de Mateus quando escreve esse Evangelho? O que é que Mateus quer comunicar quando ele escreve esse Evangelho? Observem comigo o capítulo 1, versículo 1. Para quando você ler o Evangelho ficar bem mais fácil. Olha o capítulo 1, verso 1. Olha o que o texto bíblico vai dizer para a gente. O texto bíblico diz: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você é um judeu do primeiro século. Quais são as duas promessas que foram feitas para os judeus? A primeira, que um reino seria estabelecido, que eles seriam o povo de Deus e que eles seriam o reino de Deus. E essa promessa foi feita para Abraão. Mas uma segunda promessa havia sido feita para os judeus, que o descendente do rei Davi, o grande rei de Israel, que estabeleceu o trono para o reino de Deus, que o descendente de Davi viria a reinar. O que é que Mateus está querendo quando escreve o Evangelho? Jesus Cristo é o descendente de Abraão e Jesus Cristo é o descendente de Davi. O Evangelho de Mateus é a história. E os evangelhos não são biografias, mas é material teológico. Os apóstolos estão querendo defender uma teologia de que o reino de Deus chegou. E o rei chegou. O Evangelho de Mateus, quando mostra a vida de Jesus, está querendo dizer: o reino de Deus está implantado, porque o rei chegou. Quando você olhar Jesus, por exemplo, em Mateus, falando do Sermão da Montanha, o que ele está dizendo? É que se no Brasil a gente vive segundo a Constituição Federal Brasileira, no reino de Deus o que guia a gente, as nossas leis, são as leis do Sermão da Montanha. O que o Evangelho de Mateus está querendo mostrar para vocês é que quando Jesus está andando aqui, o rei está andando sobre a terra. E vocês vão perceber que o tempo todo o Evangelho de Mateus fala do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante. O reino de Deus é semelhante a isso, aquilo outro. É isso que o Evangelho de Mateus quer dizer para nós. Mas é engraçado, porque o Tim Keller dizia isso, diz até hoje, embora ele tenha morrido, que Jesus é retratado como Deus e rei, mas ele é retratado de maneira devidamente humana. Quando você chega no capítulo 14, olha o verso 1 comigo, por favor. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Você precisa se lembrar que João Batista é primo de Jesus, certo? João Batista tem 6 meses de diferença de Jesus. Quando Maria vai visitar Isabel, Isabel está grávida de João, João tem 6 meses e está no ventre de Maria. Quando Maria chega à casa de Isabel, João, cheio do Espírito Santo, já se mexe, porque o que estava dentro do ventre de Maria era Deus encarnado. E isso é interessante, porque João havia sido morto por Herodes. E morto por um motivo absurdo. Um dia, Herodes resolveu beber demais. A filha de Herodias, a mulher dele, começa a dançar. Ele fica seduzido e faz aquela promessa de bêbado. Qual é a promessa do bêbado? Se você pedir até metade do meu reino, eu te dou. E a menina faz o quê?
ouvindo o conselho da mãe, a menina diz: não, eu quero a cabeça de João Batista. Mas por causa do platonismo, eles acreditavam aqui, e Herodes é descendente dos Asmoneus, eles acreditam em reencarnação. Às vezes o pessoal acha que é Allan Kardec que inventou reencarnação, blá blá blá. Isso é platonismo puro. O espiritismo que existe hoje, ele é só uma repaginada de uma filosofia grega. É mais velho do que andar para trás isso. Herodes está dizendo assim: o espírito de João entrou em Jesus. E é por isso que Jesus está fazendo tanto milagre. Agora, eu não sei você, mas eu passei os meus domingos aqui no Cruzeiro do Sul, na casa da minha avó, brincando com os meus primos, por exemplo. Domingo, eu sou velho, tá? Por isso que eu estou com pouco cabelo. Domingo a gente matava galinha na casa da avó, e aí a gente ficava correndo todo mundo, e a gente crescia com os nossos primos, não era assim? E a gente tem um monte de memória afetiva com isso, ou não tem? A gente tem um monte de memória gostosa. Agora você acabou de ouvir falar que primeiro, aquele primo que cresceu junto com você está preso. Alguns dias depois você ouve que aquele primo que cresceu com você na casa da sua avó, que você cresceu junto dele, que vocês têm um monte de foto no Instagram junto, que você e ele iam ao cinema, que você e ele pegavam ônibus, que vocês eram da mesma classe na escola, estudavam no mesmo colégio, vocês tinham 6 meses de diferença só. Você acabou de descobrir que esse primo seu acabou de ser assassinado. E você acabou de descobrir que esse primo seu, que cresceu com você, não só foi assassinado, ele foi assassinado por um motivo torpe. Por causa do fogo que o rei tomou. Se você fosse Jesus, como é que você ia se sentir? Sabendo que acabaram de cortar a cabeça do seu primo. Festa em Jerusalém, 3 vezes por ano. O que Jesus e João Batista não faziam trolando os mais velhos no meio do caminho? O que Jesus e João Batista não faziam enquanto eles iam para Jerusalém, brincando com os outros garotos durante a vida inteira? Só que em determinado momento João vai viver no deserto e Jesus vai continuar a vida dele. Cresceram juntos. E agora, Jesus ouve que João Batista foi terrivelmente assassinado. Honestamente, como é que você fica sabendo uma notícia dessa? Qual é a sua reação, sabendo que alguém tão próximo a você foi assassinado ou morreu, ou você não pode estar mais perto dessa pessoa? A reação de Jesus, olha o verso 12. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Qual é a reação de Jesus? Verso 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. Porque quando a gente está de luto, o que você quer fazer? Ficar sozinho, morreu alguém perto, você só quer silêncio. Morreu alguém perto, a tristeza é tão grande que você quer ficar só na sua. Você não quer falar nada, é um momento de reflexão, é um momento que você vai ter que botar as ideias no lugar, vamos parar um pouquinho, vamos pensar. Só que Jesus consegue fazer isso? As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram, ao verso 14. E o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou seus doentes. Jesus está de luto, mas ele não vai parar de cuidar do povo. Jesus não era do século 21. Porque no século 21 o pessoal ia falar assim: não, para tudo, vamos fazer terapia. Não, para tudo, você precisa de um antidepressivo. Não, para tudo. Para tudo. Jesus não. Ele vai ficar o dia inteiro cuidando dessa turma. Ele vai ficar o dia inteiro cuidando deles. E para piorar, quando chega no final do dia, essa turma está no meio do deserto e com fome. O que ele vai fazer? Ele vai multiplicar pão e peixe. O que sobra, ele ainda dá para os discípulos e sobram 12 cestos cheios. Aí chegamos no texto que eu li para vocês. Olha o verso 22. Olha o que acontece. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que ele entrasse no barco. Está na hora de ficar sozinho.
e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus falou, gente, chega, bora, entra no barco, está na hora de eu ficar sozinho. Verso 23, olha como é interessante. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para o monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus consegue, até que enfim, ficar só e ele começa a orar. Nesse meio tempo, onde estão os discípulos? Eles estão atravessando o mar da Galileia, que é mais lagoa Juparanã do que mar. Porque é pequeno. Se você olhar a geografia, vem o mar Mediterrâneo, uma cadeia de montanha, abaixo do nível do mar está o mar da Galileia. Quando os ventos sopram, eles batem na cadeia de montanha, e aí como eles não conseguem passar, o mar da Galileia, que é uma lagoa grande, cria um monte de onda. Ele cria uma tempestade no meio de um lago grande. E os discípulos sabem navegar naquele lugar. Só que eles estão nesse lugar e são pegos por uma tempestade no meio do caminho. E depois de lutar tanto contra a tempestade, os caras já estão cansados. Porque uma das narrativas do Evangelho diz que isso já é de madrugada. Eles veem Jesus andando sobre as águas. Só que na antiguidade, há duas tradições de divindades. Os gregos trouxeram uma tradição que o mar era dominado por Poseidon. Era o deus que fazia com que as águas fossem agitadas. E os cananeus acreditavam que Iã era o deus que agitava as águas. Era o deus feroz das águas. Essas eram as tradições religiosas daquele lugar. E como é que Jesus vem? Andando sobre as águas. Só que eles ficam assustados, porque quando eles olham, o que eles fazem? É um fantasma. É lógico que é um fantasma. Ô gente, humanizem mais a leitura bíblica de vocês. Você está de brincadeira. Depois de remar a noite toda, está cansado. Você olha em volta, está com medo de morrer. A última coisa que você está esperando é que alguém vai vir andando sobre as águas. O que você acha que é? Quando eu era criança eu ia dizer, era mulher de algodão. Não é? Eita, que tinha tanta mulher de algodão no Brasil, hein? Só quem riu são os velhos. Cristiano, quantos anos você tem, Cristiano? Não fala. Oh, meu Deus. Se você fosse, você ia falar o quê? É um fantasma. Não tem jeito. Você ia morrer de medo, cara. Não tem jeito. Aí todo mundo tem um amigo igual a Pedro. Inclusive eu brinquei de manhã, mas falo sério. Se alguém fizer pedagogia ou psicologia, faça uma monografia sobre a personalidade de Pedro. Não é possível, gente. Sabe aquela pessoa que quando está ruim tem a capacidade de fazer alguma coisa para piorar? Pedro. Da onde Pedro tirou? Se é o Senhor, deixa eu andar sobre as águas. Pedro, vambora. Da onde Pedro tirou isso, meu Deus do céu? Andar, eu quero andar sobre as águas. Que mania, rapaz. Todo mundo tem um tio assim, né? Que na hora que acontece alguma coisa, o cara sempre fala um negócio que fala, pelo amor de Deus. Pedro, pra quê? Pra que piorar o trem? O troço está ruim. Pedro piora o negócio mais ainda, gente. Jesus, para ele está tranquilo. O que Jesus faz? Ô Pedro, como não? Por favor, pode vir, estende o tapete vermelho. Lá vem Pedro. Pisa na água. Aí Pedro anda. Quando Pedro pisa na água, o que a Bíblia diz? O esperto do Pedro resolve olhar o vento. Resolve olhar o mar. E o que o Pedro faz? Afunda. Você é Jesus.
já teve o trabalho de vir lá da borda andando. Já veio salvar os cabras. O Pedro já faz o que não tinha que fazer, mas fez. O que você faz com o Pedro? Se eu sou Jesus, eu dou uma de Capitão Nascimento na hora. Nossa, eu afundava ele mais. Se eu sou Jesus, eu afundava ele, levantava ele pelo cabelo e falava, tá bom, não, vai mais. Pede para sair, não, vai mais. Gente, não é possível. Porque que já tinha demais, Jesus já fez, o Pedro complica o negócio, não tem como. Não tem como. Aí, Jesus só olha para ele com aquela calma, e olha o advérbio usado, imediatamente. Jesus é tão incrível, que é imediatamente. Porque Pedro vacila, mas Jesus não. Porque quando a fé de Pedro vacila, Jesus estende a mão, e é interessante, imediatamente. Jesus, ao invés, se eu fosse Jesus, eu dava uns caldos no Pedro. Jesus não deixa ele nem tomar uns caldos. Jesus já segura a mão dele, sobe. Ele sobe no barco. Eles vão para a margem. Chegam a Genezaré, e ali, aonde Jesus chega, o nome dele é glorificado. É sensacional isso. Porque as pessoas começam a chegar perto de Jesus, imagina isso no coração dos discípulos, como é que está. Mas, percebam que o Evangelho não é sobre Pedro. Porque eu podia pegar esse texto e seria errado fazer aplicações sobre o Pedro, mas o Evangelho não é sobre Pedro. Porque a vida não é sobre você. O Evangelho é sobre Jesus. E Jesus começa a mostrar algumas coisas aqui, e ele vai mostrar, e é por isso que eu falei que eu ia fazer 5 aplicações aqui, porque Jesus começa a ir mais fundo na vida da gente. E Jesus começa a mostrar mais fundo de coisas que a gente precisa. Porque, pessoal, olhem para a vida de vocês, e para a minha, e para a dos brasileiros do século 21. Você vai chegar em casa daqui a pouco e vai dormir. O que é que você vai fazer e como você vai dormir? Você vai botar a sua pantufa do Mickey embaixo, vai sentar na cama e você vai começar a olhar a tela do seu telefone. Você vai tomar o Rivotril, vai botar 3 gotas embaixo da língua, e aí você vai começar a ver o Reels. E aí você vai ficar, se você for novo, você vai ficar assim. Se você for mais velho, você vai ficar assim. Até o Rivotril começar a fazer efeito. Porque se você tiver e morar com alguém, você estará de fone no ouvido. E é engraçado ver os casais do século 21. As 2 pessoas na cama, cada um com o seu telefone e cada um com o seu fone de ouvido. Até o sono chegar, não é assim que a gente faz? E tem uns que são crente. Eles são tão crentes que ele fala assim, não, estou ouvindo pregação. Não, você não é crente, você é religioso, é diferente. É religioso. Não, mas é só até o sono chegar. 3 horas da manhã você acorda para ir no banheiro, cadê o celular? Está embaixo da cama. E o fone? Já está embaixo de você. Ele já está todo revirado, não é assim? O do seu lado já foi também. Morfeu já pegou ele há muito tempo. E assim nós caminhamos. E aí você vai acordar de manhã. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Olhar se o seu chefe te mandou mensagem de madrugada. Porque você acha que o mundo não está dormindo de madrugada. Você acha mesmo que às 4 da manhã tinha gente te mandando mensagem. E aí você acorda. Quando você viu as mensagens de WhatsApp, qual é a segunda coisa que você faz? Você vai olhar o Instagram, porque vamos ver se temos atualização. Aí você vai no banheiro depois. Mas aí quando você vai no banheiro, você vai tomar um banho, porque alguns tomam banho de manhã, se você não sabe disso. Eu já ouvi um é ruim aqui do lado. Eu só canto a letra, tá? Faz bem. É bom, faz bem para a saúde, inclusive. Enxuga no meio dos dedos. Vamos lá. Aí o cara pegou, ele vai tomar banho assistindo vídeo do YouTube. Aí ele vai para tomar o café da manhã dele. Ele já está ouvindo rádio, notícia há muito tempo.
Quando você sai, acontece o que acontece com a gente durante toda a semana. A correria é absurda, a velocidade da vida é absurda. A sua cabeça não dá conta. A tal ponto que quando tem 1 segundo de silêncio na sua vida, como é que fica a sua cabeça? Assim, ó. É ou não é? É o que a psiquiatria chama de síndrome do pensamento acelerado, porque não para. Você já balanceou roda de carro para os homens? Quando você vai balancear a roda do carro, o que é que faz? Você bota naquela máquina e o trem roda. Aí o cara solta ela e deixa ela indo. A cabeça da gente é assim, você acelera ela a tal ponto que, cara, ela vai embora, ela não para. É como se você estivesse descendo um morro. Eu aprendi a andar de bicicleta numa Monarch sem freio. E eu sou canhoto, então só virava para a esquerda. Que era batendo no muro que ela parava. Então é mais ou menos como eu aprendendo a andar de bicicleta. Me botaram morro abaixo e eu vinha. E eu só conseguia andar em linha reta, então eu virava para a esquerda, batia no muro. Aí eu voltava lá em cima. E eu descia de novo, tá? Porque não freia, é como o seu pensamento, ele não para. Por quê? Porque você foi colocado em tamanha velocidade que você não para. Agora à tarde, você viveu a síndrome do domingo à tarde. E é por isso que a maioria dos suicídios acontecem em dia de domingo. Isso é estudo. Porque a semana foi tão puxada, mas tão puxada, que quando deu hoje, você já está triste, porque amanhã você tem que acordar de manhã. Porque você sabe que vai ser tão acelerado, mas tão acelerado, que quando dá sexta-feira, cara, você já não está aguentando mais. Tamanha celeridade da vida. É como a minha bicicleta sem freio, ela não para. Ok? Ao passo que, verso 22, olha o que Jesus está ensinando para mim e para você. Jesus está ensinando que você e eu precisamos de uma coisa. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte. O que Jesus está ensinando para a gente? Já tem 24 horas que Jesus quer silêncio. Jesus só quer silêncio. Qual foi a última vez que você conseguiu ficar em silêncio? Eu sou hiperativo, então para mim é mais complicado ainda. Silêncio. Eu estava vendo uma pesquisa alguns anos atrás, eu não citei isso pela manhã, mas vocês podem pesquisar isso. Estudos que estão sendo feitos com as crianças, até porque a minha geração, a década de 80, é a última geração que nasceu sem as redes sociais. A geração dos meus filhos já nasceu dentro da internet. Minhas filhas, mesmo a mais velha de 15 anos, nunca ligou de um orelhão. Nunca ligou, minha filha nunca ligou de um orelhão. A minha geração é a última. Meus filhos já nasceram. A Madalena, que agora tem 10 meses, vai fazer 10 meses agora. Madalena, então, Elis já tem 15, mas Madalena, então, que tem 10 meses, Madalena não tem a menor ideia do que é Embratel, o que era uma ficha, Marcão. Não tem a menor ideia. Isso vai estar no museu para ela. Aquele negócio assim, fala, pai, o que é isso? Ih, já usei muito, tinha ficha da Telemar, não, cartão. Madalena não vai saber o que é isso. As crianças estão pedindo por silêncio. As pesquisas estão dizendo isso. Porque os pais, como não têm paciência, o que eles fazem com as crianças? Colocam elas na frente das telas. E foi engraçado isso, porque agora eu fui pai aos 24, e aí fui pai de novo aos 39. E é engraçado observar isso, porque olhando, por exemplo, esses anos depois, a experiência te mostra umas coisas. Engraçado olhar a Madalena com as outras crianças, por exemplo, ontem na igreja, no encontro, aonde a Madalena estava? No colo das outras crianças. Não é? E qual é o lugar que ela mais queria estar?
na terra, brincando. Mas não tem formiga? Tem, deixa. E não tem mosquito? Tem, deixa. Porque as crianças estão pedindo por silêncio. Olha que loucura. Porque a gente está pedindo por silêncio. Nós somos uma geração acelerada. E aí, sabe de um negócio? Você não consegue ouvir o seu coração. Você não consegue ouvir nem a sua mente. Não para de pensar. Acelerado o tempo todo. Porque quando para, parece que tem a bateria da Portela dentro do coração. E nem paradinha não tem. É direto. Pau, 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 pau. O coração parece um baile funk. Mas é tão perturbado que parece um Mandela. Não para. No momento de luto, Jesus só quer silêncio. Jesus vai ouvir o coração. Irmãos, qual foi a última vez que vocês conseguiram ficar em silêncio? Para ouvir o coração de vocês. Para botar a cabeça em ordem. Para botar a cabeça no lugar. Qual foi a última vez que vocês conseguiram fazer isso? Pastor, mas a minha vida é muito agitada. Eu sei que é. Você não sabe como é a minha. Menino para cá, menino para lá, levanta, leva, traz. Eu já falei com vocês, sou pai Uber. Então, pai tem não sei o que, pai tem não sei o que, pai não sei o que, pai. Aí tem criança em casa, aí tem trabalho. Se você não olhar e falar bem assim, eu preciso tirar um tempo para ficar só. E nesse período conseguir ouvir. Para você poder discernir a voz de Deus. Para você poder discernir aquilo que realmente o seu coração está precisando. Se a gente não parar, irmãos, e a gente não tiver esse momento, e isso precisa ser intencional. Porque às vezes esse tempo vai ser quando as crianças dormirem, ou antes delas acordarem, ou no intervalo do trabalho, um momento em que você pode pegar e parar. Ufa, é isso que Jesus está mostrando para nós. Só que a gente vive nesse mundo do progresso, nesse mundo acelerado, 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 acelerado. O que Jesus está dizendo para a gente é, nós precisamos de um pouquinho de silêncio, menos barulho. Segunda coisa que a gente precisa, olha o verso 23. Jesus vai ficar em silêncio, sozinho, para desenvolver disciplina espiritual. Ele foi parar sozinho para orar. Jesus foi gastar tempo com o Pai. Olha para mim, por favor. Se você perguntasse para mim, eu sou... Desde 2008, a minha vida é pregar o Evangelho. Desde 2008. Quando eu fui para o seminário, e lá eu tomava conta de uma igreja e pregava todos os dias, o tempo todo. Desde 2008 isso acontece. E se você perguntasse para mim assim, Rômulo, se você nascer de novo, o que você gostaria de ser? Pastor. Eu amo fazer o que eu faço. É maravilhoso. Falar da palavra de Deus é a melhor coisa que tem. Mas, ser pastor tem um desafio. Porque, ao mesmo tempo que eu preciso ensinar, a pergunta é, quando eu paro para aprender? E tem uma outra questão. Ser pastor é mais desafiador ainda porque você tem que ouvir o problema de todo mundo e a pergunta é, quem te ouve? Com quem é que você pode falar? E o grande problema dos pastores, e por isso pastores são bichos tão depressivos, metade do pessoal que começa o ministério não termina, isso que o Instituto Barna trouxe de pesquisa agora, depois da pandemia. E o mais engraçado, metade dos pastores se divorciam. Porque às vezes a gente ensina, mas não para aprender. A gente ouve o problema de todo mundo, mas não tem com quem conversar. Então, visando isso, se você perguntasse para mim assim, Rômulo, quem é o seu mentor pastoral? Eu tenho alguns, mas o principal é o pastor Ricardo Agreste. O Agreste é pastor há mais de 35 anos, e ele
há muitos anos ele tem um ministério, e o ministério dele é ajudar pastores jovens. E 2 vezes por ano nós temos encontros em que passamos uma semana, mês que vem eu vou para lá, já tive um no primeiro semestre, tenho outro agora no segundo semestre, e 2 vezes por ano a gente vai para Campinas e senta e conversa junto, e é o tempo em que a gente pode aprender e é o tempo que a gente pode conversar. É o tempo que a gente pode aprender e falar com as pessoas, falar com outros pastores, e é o tempo que você pode chorar, é o tempo que você pode se abrir, é o tempo que você pode falar, e isso salva a gente. Mais um ano atrás, o Ricardo fez talvez o maior desafio para a gente, que talvez seja o seu desafio também. Porque observem o que são as nossas vidas. Vocês não postam fotos chorando em redes sociais. Vocês não postam fotos tristes em redes sociais. Um dos maiores problemas que fazem as mulheres não quererem ser mães no nosso tempo são as mães do Instagram. Porque no Instagram só tem mãe limpinha, cheirosinha, nunca tem nenhuma criança que gorfou, nunca tem uma criança que na hora de sair de casa acaba sujando a fralda, vê tudo, aí você tem que voltar para dar banho na criança de novo. No Instagram não tem isso. Eles ainda aceleram o vídeo e botam o vídeo acelerado, que é para ficar mais bonitinho ainda. E se pudesse vir cheiro, vinha. Mas passa pelo menos uns 2 dias comigo lá em casa, pra você ver que gracinha que é ter neném. Que beleza que é. Mas tenham filhos, viu? Tenho 3, tenham mais ainda. Porque você não vê vida triste. Isso não existe. Porque é cada um tentando mostrar para o outro que é mais feliz do que o outro. E aí você começa a olhar a vida das pessoas e começa a se sentir frustrado. Porque você fala assim, caramba, o casamento de fulano é tão bom e o meu não é. Ou os filhos de fulano são tão bons e os meus não são. A vida do outro é tão boa, a minha não é. Por quê? Porque quando a gente olha o mundo digital, ele é uma galera querendo mostrar uma vida que não é de verdade. Ela não existe. E aí o Ricardo olhou para a gente e falou o seguinte, daqui a 1 ano, eu queria conversar uma coisa com vocês. Porque a gente está na época dos pastores digitais. E aí pastor digital é o cara que aparece com aquele corte pregando. E todo mundo quer virar pastor digital. E Ricardo olhou para a gente e falou assim, eu queria ver se daqui a 1 ano vocês conseguem ser mais conhecidos diante de Deus do que diante dos seus seguidores. Cara, isso arrebentou. Quando você fez a lista dos seus 5 desejos para 2023, do dia 31 para o dia 1º, não responda. Qual de vocês colocou como primeiro desejo, eu quero ser mais conhecido diante de Deus? Qual de vocês colocou assim, eu quero que a minha vida de oração seja uma vida forte. Eu quero que todas as vezes que eu for falar, o Senhor conheça o meu nome, porque eu conversei com Ele hoje. Isso bate pesado na gente. Jesus está dizendo isso para nós. No momento de luto, no momento da dificuldade, o que é que Jesus quer? Conversar com Deus. No momento da tristeza, no momento daquele problema que acabaram de matar o primo dele, cortaram a cabeça do primo dele por uma coisa fútil, tola. Jesus está triste, cresceu com João, eles estavam perto o tempo todo. O que é que Jesus vai fazer? Porque se fosse a gente, no momento de tristeza, o que alguém ia falar? Faz uma viagem, bobo. Não, bora, vamos maratonar Game of Thrones, que vai ser legal. Não, cara. Vamos, sei lá, sabe? Vamos passar a tarde no shopping, a gente come um Big Mac, tira o picles porque é muito ruim. Mas a gente fica lá a tarde toda, vai ser bom, a gente toma um milkshake, na hora de ir embora, vai ser legal. O que Jesus faz? Ele vai tirar um tempo, porque ele vai ser conhecido diante de Deus. Pessoal, o desafio do Espírito Santo para a gente é ser conhecido diante de Deus. É parar para conversar com o Senhor mais. É parar para ter mais contato com o Senhor. O Senhor está ouvindo a gente.
para um pouco para ficar em silêncio, mas não é só silêncio, para um pouco para ter tempo com o Senhor, para conversar com Ele. É porque a gente esqueceu, não do poder da oração, mas do poder daquele que opera pela oração. Nós esquecemos disso. Porque a gente ouve falar assim, então, faz uma oração forte. Eu sei lá o que é isso. Oração forte é o quê? Botaram uma garrafada? Oração forte é porque veio da academia? Sei lá. O que é oração forte? Tomou bomba? Eu não sei. Não tem oração forte. Existe um Deus que opera por trás de filhos que se relacionam com Ele. Então olha só. O que a gente precisa no nosso tempo é abastecer a nossa alma com a presença do Senhor. É disso que a gente está sentindo falta. É isso que a gente está precisando. A gente está precisando ouvir a voz doce do Espírito Santo que fala quando a gente no silêncio, simplesmente quando não vem voz nenhuma. A única coisa que às vezes vem é quando a gente consegue, e olha lá, quando a gente consegue falar Pai, porque nem força a gente não tem mais. É isso que a gente precisa, ser abastecido com a presença de Deus. O que o Espírito Santo quer de mim, de você hoje, é que a gente saia daqui para sermos conhecidos diante de Deus em oração. Terceira necessidade. Agora, lá vem Jesus. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a tempestade está instalada. E o que é que a gente faz agora com a tempestade instalada? Agora, a tempestade está com eles, o barco está já sem rumo, eles já não sabem o que fazer. E o que acontece? Vem Jesus andando sobre as águas. E isso é interessante, como eu falei com vocês, naquele período, as divindades da água eram gregas, ou Poseidon, ou era uma divindade cananeia, Iã, o deus das águas. Na minha família a gente tem uma história com água muito ruim. No ano de 79, eles foram para um Réveillon, os tios meus, irmãos da minha mãe, e naquela época, em Jacaraípe, eles não tinha aquele pier, né? Que eles fizeram depois, que a gente fala que aquele pier era o pier que foi feito para conter aquilo que se chamava de rebentação. Não entendo nada de mar. Então, naquele dia primeiro, eles entraram dentro da água e o meu tio de 19 anos não voltou mais, foi achado dias depois. E a minha tia de 17 também morreu naquele dia. E os dois irmãos morreram e foram achados dias depois. 40 anos depois, conversando com a minha avó, mãe dos meus tios no caso, ela para, e estamos eu e ela fala para mim, está fazendo 40 anos que eu perdi os meninos. De lá para cá eu nunca consegui esquecer isso. E agora ela já está bem velha, 90 e todos os anos. E é engraçado como toda vez, toda a história, quando a gente está em família, sempre alguém levanta essa história, porque foi um trauma muito grande, foi uma tragédia muito grande. Se você conversa com os antigos, eles sempre dizem assim, olha, o mar a gente respeita, não é? O mar a gente respeita. Eu sou medroso, então quando eu entro na praia, quando meus 2 pés já não ficam no chão, eu volto. E a água é fria demais, vai que tem tubarão, sei lá. Não é assim que a gente faz? Sei lá. Água gelada dessa, eu morro de medo, pai. E se tem tubarão, velho? Eu tô fora. Eu pensei que era só eu que tinha essas doideiras na cabeça. Depois de pregar hoje de manhã, descobri que tem um monte de doido junto comigo aí. Pensei que era só eu que tinha essas manias, mas não. Todo mundo tem. Falei, cara, de onde a gente tirou isso, né? Você vê como é o medo humano, né? É um negócio muito louco, né? A gente tem umas doidas. Hã? Nossa, quando bate uma alga no seu pé, quando você está no meio da praia, o que você faz? Eu saio, você está doido? É ruim, fico não.
Eu estou lá vendo um negócio, não estou vendo, cara. Eu vazo. Poliana assim também, né, Poliana? Poliana é de Minas, cara. Natan Medroso. Meu Deus do céu. Os antigos diziam isso. Um dia desse, conversando com um senhor da nossa comunidade, ele falou assim, não, pastor, as coisas da natureza a gente tem que respeitar. Os antigos tinham isso, né? Dizendo que a tempestade a gente respeita. E é verdade, tem que respeitar mesmo, né? Você não está vendo, cara. Agora olha marinheiros, porque são pescadores e que sabem como é que o mar se comporta. Eles já não têm mais o que fazer. Eles já não sabem mais o que fazer. Eles já não sabem, eles não têm mais recurso. E aí o que eu acho interessante, no meio de onde você não tem mais recurso, no meio do que você não tem mais o que fazer. Porque há momentos em que a gente consegue até perder a fé, gente. A coisa mais comum é a gente perder a fé da gente. Percebam vocês que a gente aguenta quando a gente vive sofrimentos curtos. Se você tiver que viver um sofrimento de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, você vive bem, você segura o tranco. Agora você viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, com algum tipo de limitação física, algum tipo de doença, alguma limitação, seja ela qual for, qual é a primeira coisa que a gente começa a duvidar? Se existe alguma coisa superior. Porque quando a gente tem que lidar com momentos muito difíceis de tribulação, a primeira coisa que a gente começa a duvidar é da nossa fé. E aí olha que coisa curiosa. No meio da tempestade, aonde Jesus está? Andando sobre as águas. Porque aquilo que gera medo deles, nele está debaixo dos pés de Jesus. Olha a grandeza do texto bíblico. Aquilo que gera desespero para eles, aquilo que eles não têm mais como resolver, aonde está? Debaixo dos pés de Jesus. Porque para uma geração descrente, sabe o que a gente precisa? Só da presença de Jesus. Tem quanto tempo que você não consegue lembrar e perceber como é a presença de Jesus? Tem quanto tempo que você perdeu a fé e já duvida sequer que Jesus se importa ou está presente? Tem quanto tempo que você não para ouvir a voz de Jesus dizendo, eu estou com vocês todos os dias? Porque a realidade se impõe a tal ponto a nós, que o desespero chega a tal ponto para a gente, que a gente acha que Deus se esqueceu da gente. E aonde Jesus está? Imediatamente, Ele estende a mão. Porque não depende da fé de Pedro. O século 21, e alguns de vocês vêm de comunidades evangélicas que são mais centro de umbanda do que igreja. O pessoal ainda fala assim, você fez o seu sacrifício, o milagre não chegou, é porque você não teve fé. Atendo várias pessoas com crise de fé, porque o pessoal diz assim, é hora de usar a sua fé. Usar a fé? Usar a fé, como é que você faz isso? Tira o que ela da ferramenta? Tira ela da caixa mágica para usar? Não tem isso, cara. Não tem isso. Porque não depende da fé de vocês. Depende do amor de Jesus por vocês. Porque Ele sabe que a gente é pequeno. Ele sabe que a gente é falho. Ele sabe que o coração da gente duvida, mas Ele resolveu amar a gente mesmo assim. O Evangelho é sobre o amor de Jesus por nós. A palavra de Deus é sobre a presença de Jesus por nós, independente da gente. É isso que se chama de graça de Deus. Porque a gente pode não ver, a gente pode não perceber, mas Jesus está presente. O Espírito Santo chama a gente hoje para parar e, no meio do caos, olhar e falar, Jesus está presente. Jesus está aqui com o meio de vocês, gente. Jesus sempre esteve no meio da gente.
Ele disse que estaria com a gente todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe do que a gente precisa, pessoal? A gente precisa só da presença de Jesus. E a presença de Jesus é doce. A presença de Jesus acalma a alma. A presença de Jesus revigora o nosso espírito. Alguns de vocês não sabem o que é isso, porque não viveram a realidade da graça de Deus sobre nós. Alguns de vocês não sabem e não conseguem conceber o que eu estou falando, porque simplesmente não nasceram de novo, e não conseguem discernir as coisas espirituais. A presença de Jesus é real. Ele está com a gente, Ele nos levanta, Ele está conosco todos os dias. A presença de Jesus é tão real que quando Ele subiu aos céus, Ele disse: eu vou deixar o Espírito Santo para poder falar com vocês todos os dias. E é por isso que às vezes você olha e percebe que no meio da tempestade, a presença de Jesus é real. Mas há uma quarta coisa que a gente precisa. Percebam Pedro. Pedro. Pedro começa a se afogar. E o que é que Jesus faz? Dá um caldo no Pedro. Jesus disse: paga a promessa, Pedro. Sobe de joelho aí. Pedro, faz o sacrifício da fogueira santa. Pedro. O que Jesus faz? Olha o texto bíblico, pessoal. Deus. Mas, verso 30, quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, o que Jesus fez, pessoal? Estendeu a mão. Porque tudo que a gente precisa é do auxílio de Deus. E aí deixa eu dizer um negócio para vocês. O Senhor sempre esteve aqui com as mãos dele estendidas. O Senhor nesse momento está com as mãos estendidas para que eu e você a gente possa pegar ela. Não é metafórico não. Não é metafórico não. É verdade. No momento em que a gente fraqueja, Deus não deixou de olhar para a gente. É o auxílio do Senhor sobre nós. Pedro, do que você precisa, Pedro? Da mão de Jesus. Irmãos, do que é que nós precisamos? Do auxílio de Jesus. Olha para a mão de Jesus e segura nela. Simplesmente isso. Percebam a presença de Deus perto de mim e de vocês. O Senhor não deixou de olhar para nós, irmãos. O Senhor não deixou de olhar para nós. O Senhor não deixou de olhar para você. O Senhor não deixou de olhar para mim. O que é que nós precisamos nesses dias? Do auxílio do Senhor. O auxílio do Senhor. Alguns de vocês chegaram até aqui sofrendo tanto, gente. Deixa o Senhor cuidar da vida de vocês. Deixa o Senhor cuidar de vocês. Deixa o Senhor conduzir a vida de vocês. Se entreguem nos braços de Jesus e descansem. Mas isso só vai acontecer não com uma vida religiosa ativa, mas com uma vida de relação com o Senhor ativa. É tudo o que nós precisamos, do auxílio do Senhor. Eu quero chamar os meninos aqui à frente, porque eu quero terminar com os versos 35 e 36. O verso 34 diz que ele chegou em Genezaré, ou seja, eles atravessaram o mar. Eles atravessaram o mar. Quando chegaram do outro lado, os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os doentes. E aí, o verso 36 vai dizer que eles suplicavam-lhe que apenas
pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Uma vez que Jesus chegou do outro lado, só uma coisa aconteceu. O nome de Jesus continuou a ser glorificado. As pessoas de Genezaré e de Decápolis, que era uma série de cidades que estavam em volta, começaram a ir atrás de Jesus, porque ele era aquele que havia multiplicado pães, mas ele era aquele que tinha feito o mar e a tempestade ficarem embaixo dos seus pés. Na narrativa do Evangelho de Marcos, quando Jesus acalma uma tempestade, a expressão grega que o Marcos usa é sensacional. Quando eu tenho que chamar a atenção das minhas filhas, e elas refutam, eu digo: ei, eu ainda sou seu pai. E é assim que Jesus repreende o mar. Como um pai corrige o seu filho, Jesus olha para o mar e fala: menino mau, menininho mau. Você vê se isso é coisa que se faça? Porque aquilo que gera temor, medo, Jesus diz: quieto, quieto. Olha Jesus segurando na sua mão e dizendo: calma, sou eu. Olha Jesus olhando para você e dizendo: calma, sou eu. Olha Jesus em todo o tempo, durante toda a sua vida e até o dia que você chegar na eternidade, dizendo: calma, sou eu. Calma, sou eu. Hoje é um dia especial, pessoal, para a gente ouvir a voz do Espírito Santo que está dizendo para mim e para você assim: calma, sou eu. E que na sua vida depois, as pessoas possam olhar e não ver o quão grande você é, mas que as pessoas possam olhar quão grande foi a misericórdia de Jesus na sua vida e na minha, para que o mundo olhe para nós e veja a misericórdia de Jesus.